Era uma vez um dia muito especial em que Jesus e seus discípulos estavam à beira do vasto mar da Galileia. Depois de passar horas ensinando e curando as pessoas, Jesus estava bastante cansado. Ele olhou para os seus amigos, os discípulos, e com um sorriso disse: "Vamos atravessar para o outro lado." Com a noite caindo, todos subiram no barco e começaram a navegar calmamente. O barco balançava suavemente nas águas e a lua cheia brilhava no céu, iluminando tudo ao redor. Os discípulos estavam relaxados, conversando entre si sobre as histórias que Jesus contou naquele dia. O ar estava fresco e tranquilo, e o som da água batendo no barco fazia tudo parecer muito pacífico. Mas de repente tudo mudou. Nuvens pesadas começaram a cobrir o céu, escondendo a lua e as estrelas. O vento, que antes era uma brisa leve, começou a soprar mais forte até se transformar em uma tempestade feroz. O barco, que antes navegava suavemente, começou a balançar violentamente de um lado para o outro, sendo empurrado pelas ondas enormes que pareciam crescer mais a cada segundo. O vento uivava como um monstro furioso e os discípulos começaram a gritar, correndo de um lado para o outro do barco, tentando se salvar. "Estamos afundando", gritou um deles, enquanto outros tentavam jogar a água para fora do barco com as mãos. As ondas eram tão grandes que quase cobriam o barco inteiro. Os discípulos estavam aterrorizados, achando que não iam sobreviver àquela tempestade. E onde estava Jesus? Ele estava no fundo do barco, dormindo. Isso mesmo, em meio a toda aquela confusão, ele estava deitado, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Os discípulos, desesperados, correram até ele. "Jesus, Jesus, acorde! Nós vamos afundar, não se importa que vamos morrer!" Eles gritaram, cheios de medo. Jesus abriu os olhos calmamente e levantou devagarinho. Ele olhou para a tempestade que rugia e agitava o barco e, sem se abalar, levantou a mão e falou com firmeza: "Silêncio, fiquem quietos." E num piscar de olhos, o vento parou de soprar e as ondas se acalmaram. O mar, que antes parecia uma fera descontrolada, ficou tão calmo quanto uma piscina em um dia de verão. Era como se o tempo tivesse parado e tudo ficou em paz novamente. Os discípulos, ainda ofegantes e com o coração acelerado, não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ver. Eles se entreolharam boquiabertos e perguntaram uns aos outros: "Quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem?" Jesus, com um sorriso gentil, olhou para os seus amigos e perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Onde está a sua fé?" Os discípulos, ainda em choque, refletiram sobre o que tinha acabado de presenciar. Eles começaram a entender que Jesus não era apenas um professor ou um amigo. Ele tinha um poder maior que só poderia vir de Deus. Enquanto o barco seguia em paz até a margem, os discípulos ficaram em silêncio, pensando em tudo o que aconteceu. O medo tinha ido embora e agora havia uma sensação de admiração e confiança em seus corações. Essa história nos ensina que em momentos de medo e dificuldades, quando enfrentamos as tempestades da vida, podemos confiar em Jesus. Ele tem o poder de nos proteger, de acalmar as nossas preocupações e de trazer paz ao nosso coração. Mesmo que as situações pareçam assustadoras, com Jesus ao nosso lado, sabemos que estamos seguros, pois Ele tem o controle de tudo. Jesus é mais que um mestre, Ele é o Filho de Deus, que tem poder sobre todas as coisas, até sobre o vento e o mar. E Ele está sempre pronto para nos ajudar quando precisamos.